Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar um pouco da palavra de Deus para você. Eu espero que você goste desse vídeo, tá? Vamos reservar aqui alguns minutos para estar falando um pouco sobre a palavra de Deus. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Davi Leal, eu sou músico, compositor e sou cristão, tá? Eu estou aqui hoje para ler para vocês um pequeno texto aqui no livro de Isaías, tá? Para nossa reflexão. Se você tem um tempinho, pare aí um pouquinho e venha ouvir a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que ela será edificante na sua vida, beleza? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, no capítulo 10, a partir do seu versículo 1, diz o seguinte: Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem leis de opressão, para privar da justiça aos pobres e arrebatarem o direito aos aflitos de meu povo, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Esse texto aqui é um texto muito importante, muito interessante. A gente pode entender aqui, eu costumo dizer, baseado aqui nesse texto, né, se você quer atrair a ira de Deus sobre sua vida, é só a pessoa mexer com um órfão, com uma viúva, tá? Ou com as crianças, tá? Então, às vezes a gente fica perguntando por que o mundo está dessa maneira, por que o mundo está desta forma. Porque as pessoas hoje não querem mais respeitar autoridades. As pessoas hoje não querem respeitar, sabe, uma autoridade superior. As pessoas hoje querem viver suas vidas da forma que elas bem entendem, tá? Então, assim, e o pior, que a gente tem visto essas situações no próprio meio evangélico, no qual os servos não querem mais obedecer a palavra de Deus. Tá? E aqui no texto é bem claro: ai dos que decretam leis injustas. Ou seja, a gente fica levando isso muito para o âmbito político, sabe? Mas dentro das próprias igrejas também existem leis injustas, sabe? Quando a gente vai ler a palavra de Deus, Deus deixou os mandamentos, as leis para o povo, né? Mas porém, quando Jesus chega aqui, né, na época de Cristo, podemos notar que aqueles escribas e fariseus ali, aquele povo que cuidava das leis, sabe? Eles colocaram muito mais leis do que aquelas que Moisés deixaram. Tá? Eles colocaram novas leis, eles colocaram peso, fardo sobre a vida do povo, e o povo não conseguia, sabe? Eles não conseguiam lidar com tanta lei. Então, assim, nem todas as leis ali que aqueles homens colocavam, vinham da parte de Deus, tá? Então veio Jesus, tá, para nos alertar a examinar as Escrituras. Mas isso não nos dá o direito de, sabe, não obedecer. Porque uma coisa é você não entender e você questionar, você perguntar. Perguntar não ofende ninguém. Se você não entendeu, você pergunta. Mas o que a gente tem visto hoje é as pessoas que leem a Bíblia e eles não concordam. Aqui é a palavra de Deus, tá? A Bíblia é a palavra de Deus. Se um cristão, alguém que processa, que tem a religião cristã como sua religião, ele não pode nunca duvidar da palavra de Deus. Eu costumo dizer algo assim bem extremo: se a Bíblia falasse para mim que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria. Imagine acreditar que um grande peixe engoliu a Jonas. Então, assim, tem pessoas ainda decretando leis injustas, tanto no âmbito político, sabe, no âmbito familiar, no âmbito da igreja, tá? E eles escrevem leis de opressão. Mas quais são as leis que eles fazem? Era leis para oprimir as pessoas, tá? Opressão, colocar um jugo onde a pessoa não tem saída, a pessoa, sabe? E muitas das vezes nem eles mesmos cumprem essas leis, essas opressões que eles colocam. Só que a intenção disso tudo é privar o pobre da justiça, sabe? É privar você, né? Levando para o âmbito político, você vê que eles colocam leis, que essas leis, tá? Essas leis só tem a prejudicar os mais humildes,
tá? Então a palavra de Deus está trazendo um respaldo para isso. E aqui diz o seguinte, que ele está querendo tirar o direito do meu povo, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. O que é despojar? Essa palavra despojar, a gente surgiu lá aqui mesmo no Antigo Testamento, quando Davi ele saiu para guerrear, para buscar a sua família que foi levada cativa, né, e a família dos seus soldados. Então tudo que ele conquistou nessa batalha, ele dividiu com aqueles que ficaram também. Teve alguns que não foram para essa guerra, que não lutaram, não conquistaram, mas ficaram cuidando de outras coisas. Então assim, Davi ele dividiu o despojo, a riqueza. Então assim, quando a Bíblia fala de despojo, ela está falando que não é uma divisão aos olhos humanos justa, sabe? É uma divisão necessária. O despojo é uma divisão necessária. Pouco importa, sabe, quem começou, quem terminou, porque a palavra diz que todos fazem, mas quem dá o crescimento é Jesus. Então assim, na seara é pouca, mas é grande, mas poucos são os ceifeiros. Temos uma parábola que Jesus contou, falando sobre um senhor que pagava a funcionários para trabalhar na sua vinha. Então ele pagou por igual e deu da forma que ele queria pagar para aquele que teve um que chegou já no final da colheita. Ou seja, o despojo ele não pode ser negado. Então essas leis aí são leis para polir, são leis para oprimir, são leis para maltratar o povo, tá? E aqui ele fala, né, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Ou seja, as viúvas recebem o despojo. Mas ela... Porque assim, a Bíblia trata com muito carinho as viúvas. Porque elas, depois que seus maridos morriam, seu marido morria, ela ficava a ver navios. Ninguém cuidava delas. Ninguém tinha amor nem carinho por elas, para sustentá-las, tá? Então, por isso essa preocupação. Da mesma maneira, um órfão de pai, órfão de mãe. As pessoas querem maltratar, as pessoas querem bater, sabe? Tudo que acontece, você é punido. Então, Deus tem um cuidado com essas coisas. Tá? Cuidado com as crianças, deixe vir a mim as criancinhas. Ele fala, aquele que quiser ser grande, seja como uma criança. Se quiser entrar no reino de Deus, tem que ser como uma criança. Então, o tempo todo, Jesus está falando, está alertando, tá? E esse aqui, interessante, é o início. Ai dos que decretam, ai. Esse ai, você imagine um pai reclamando com o filho. Diz, ai menino, se eu te pegar. Então, esse ai de Deus é um ai que quando você vê o ai na Bíblia, trema. Porque realmente Deus está falando muito sério. E Deus é amor, mas Ele também é justiça. O engraçado é que o Evangelho de Jesus, a pregação, não é o amor. Interessante isso. A pregação, sabe qual é? Arrependei-vos. Essa é a pregação. João o Batista, né? Porque ele batizava, João o Batista, ele veio com a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Em seguida, Jesus continua, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A pregação de Jesus era arrependei-vos. Depois que você se arrepende dos seus pecados, aí sim vem o amor, vem tudo. Mas primeiro passo é você. Primeiro passo sou eu que tenho que dar. De arrependimento. Então, eu louvo a Deus pela vida daqueles que se arrependeram. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que são líderes, mas são justos. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aí me assistindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sabe? E que você seja um defensor desse evangelho, que você seja um defensor dos órfãos, que você seja um defensor das viúvas, que você seja um defensor das crianças. E que essa palavra fique cravada no seu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário, tá? E divulgue essa mensagem. Seja um missionário. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.